Oi, pessoal. Então, vamos fazer o exercício aqui de design editorial da matéria de jornal. É o primeiro exercício que a gente vai fazer aqui utilizando o InDesign, certo? Bom, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Deixa eu compartilhar a tela toda. Beleza. E a gente tem, então, o exercício que está disponível para vocês, as orientações com as imagens, tá? A gente vai clicar aqui, né? E vai observar ali a matéria. Vou aumentar aqui também para a gente ver melhor, tá? Então, a ideia é que a gente faça a diagramação de uma matéria que eu peguei da internet, no final dela aparece aqui, então, a indicação da onde que ela veio, então você desce aqui assim, ó, ela veio lá, se eu não me engano, é da Globo.com, do G1, tá? Depois vocês podem consultar a matéria lá. Bom, a proposta do exercício é a seguinte, a gente vai diagramar esse conteúdo que eu fui indicando que está em cinza, não é para aparecer na matéria, tá? É só copiar e colar os textos, tá? A gente vai usar 5 colunas e usar 3 imagens no mínimo, tá? Eu já fiz previamente aqui uma matéria, vou ver se ele aparece aqui, né? E é essa a estrutura que a gente vai montar, tá? Então, deu para usar as 4 imagens que eu coloquei, com todo o texto, enfim. Então, vai ficar um resultado parecido com esse aqui. Deixa eu tirar as linhas de construção, vocês veem melhor, tá bom? Então, hoje é um exercício mais para entender o funcionamento do software, tá? Mas a gente não vai se preocupar tanto com detalhes. Isso a gente vai ver no decorrer da disciplina de design editorial, tá bom? Então, voltando para cá, então eu tenho essa matéria de jornal aqui e tal. Esse aqui é o título da matéria, tá? E aí a gente vai, então, copiar. Eu vou dar um Ctrl C aqui, tá? E vou lá para o InDesign. Indo aqui no InDesign, eu vou menu superior arquivo, novo documento, tá? Porque o meu arquivo já estava aberto, tá? E eu vou utilizar aqui no tipo de formatação de impressão, eu vou escolher a opção de tabloide, tá? No tabloide aqui, ele vem com essa configuração, ele é mais estreito, na horizontal e mais comprido na vertical. Tem essa medida aqui, 279,4 milímetros por 431,8 milímetros. Não precisa mexer em mais nada aqui, porque a gente só vai fazer um exercício. O que a gente vai mexer aqui é nas margens. Na margem superior, eu estou utilizando 45 milímetros. Na margem inferior, eu estou usando... Tem que desabilitar esse cadeadinho aqui, senão ele vai ficar com 45 em todas as margens, tá? Na margem inferior, eu vou usar 15 centímetros, ó, superior, 45 milímetros, desculpem. Na parte inferior, 15 milímetros. Na margem interna, que é a margem onde a gente tem a dobra, né, do jornal, a gente vai usar 20 milímetros, tá? E na margem externa, que é a parte onde a gente tem para folhear o jornal, a gente vai colocar 10 milímetros. Não vamos mexer em sangria e espaçador, porque a gente está só treinando diagramação, então não tem que se preocupar com nada disso, tá? Aqui, mais adiante, deixa eu ver, margem, as colunas. O exercício pede que a gente utilize 5 colunas, tá? Então, a gente vai colocar 5 colunas, e a medianiz é o espaço, né? Aquele espaçozinho pequenininho que separa as colunas. Eu já mostro elas no software. Eu só vou arredondar para 5 aqui. É só subir aqui e fica 5 milímetros, tá? Então, essas aqui são as pré-definições que a gente já vai ter para configurar aquele arquivo da mesma forma como o exemplo que eu mostrei ali para vocês. Tá? Então, eu vou criar aqui, ó, né? Então, ficou parecido, ó. Vou voltar para o exercício meu que já está pronto, tá? E tem aqui, então, a configuração dessa matéria, tá? Bom, então, voltando aqui, eu já havia copiado e colado esse trecho aqui do título, tá? Vejam que a palavra título eu não vou copiar, é só esse texto aqui mesmo, tá? Então, eu vou dar um Ctrl mais aqui para ver melhor, certo? Tá? Eu vou pegar a ferramenta texto,
tá aqui na caixa de ferramentas e vou habilitar aqui, desenhar uma caixa de texto. Então, no InDesign, toda vez que a gente está diagramando texto, a gente desenha a caixa de texto, né? E você escreve, ou no meu caso aqui de vocês, a gente vai colar. Então, vou dar Ctrl V, tá? Bom, outra coisa que eu já vou adiantando aqui, ó, eu vou só alinhar, ó, para minha caixa de texto fazer algo como se fosse uma continuidade da margem, tá? Então, o que que a gente tem aqui, ó? Essa aqui foi a margem que a gente delimitou, que a parte de cima tem 45 milímetros, ela é grande para a gente colocar o título. A medianiz é esse espaço aqui, ó, tá? Aqui tem coluna 1, 2, 3, 4, 5, e a gente tem uma medianiz ali. É essa medianiz, esse espaço entre colunas, que a gente colocou que tem 5 milímetros, tá? Então, eu vou posicionar aqui a minha caixa de texto, e aí eu vou editar o meu texto, certo? Então, assim, para editar o texto, a gente tem que abrir a janela de caracteres. Se você não sabe onde encontrar, menu superior, janela, tipo e tabelas, caractere, tá? Aí eu vou escolher a fonte, eu já sei qual que eu quero usar a Bodoni, tá? Vou usar a Bodoni aqui, bold, certo? E aí eu vou aumentando o tamanho da fonte até ela ficar de um tamanho que eu achei interessante, que é esse aqui, ok? Outra coisa que eu também posso fazer é editar a cor, então eu vou na janela de amostras, tem a janela de cor, tudo, mas eu vou usar a janela de amostras, eu acho ela mais interessante, porque no futuro eu posso também mudar a porcentagem de cada cor. Vejam, a gente tem 6 cores aqui pré-definidas, fora a cor de registro, que é um preto, o branco, que é a cor do papel, e o preto de novo, tá? Então, a gente vai aqui. Se a gente vier aqui, ó, e pintar direto, vou pintar de vermelho, ó, a caixa está selecionada de texto, ele não pinta o texto, ele pinta a caixa de texto. Isso agora é ruim, mas quando a gente for fazer o box daqui a pouco, que é outro item que está lá na matéria, vai ser bem útil, tá? Então, aqui a gente vai desfazer, né? Vou dar o Ctrl Z aqui, porque eu não quero pintar a caixa de texto, mas só o texto. Então, vejo que na janela de amostras tem um quadradinho aqui, que fala formatação afeta o container, né, o quadro da caixa de texto, e aqui do lado você tem formatação afeta o texto. Então, a gente vai selecionar esse texto, tá? Selecione ele aqui, escolhe a cor que você quiser, eu vou escolher o vermelho. Então, ao invés de pintar a caixa de texto, ele pinta, então, o texto apenas, tá? Então, essa primeira parte aqui eu já fiz, tá lá o título. Agora eu vou dar vou lá para a minha página onde está o texto, volto lá, e agora eu vou colocar a gravata, tá? A gente vai falar mais sobre gravata na aula sobre design de revistas, né? Design editorial de revistas, que daí afeta também um pouquinho o design de jornal, que não é o foco da nossa disciplina, apesar desse exercício aqui. Mas o que é a gravata? A gente tem o título, a gravata dá uma prévia do conteúdo que a gente vai ter na matéria, tá? Lá na aula de design editorial de revistas, a gente reforça o significado disso e vocês podem anotar. Mas aqui eu já organizei como a gente faria, né? Para orientar, por exemplo, um diagramador a diagramar o conteúdo, já está aqui especificado a gravata. Então, eu vou voltar lá para a minha página no InDesign, tá? Vou desenhar uma caixa de texto, né? E vou dar o Ctrl V e vou colar. Vejam, eu escolhi não usar a extensão toda das colunas, que é muito importante a gente saber no editorial. Quando a gente está fazendo design editorial, a gente faz o planejamento, o grid, né? O grid é como se fosse a estrutura, né? Fazendo uma metáfora, né? Toda casa, todo edifício tem as paredes, né? Que é o que aparece, que é o layout que a gente está fazendo, e por trás das paredes tem toda a estrutura da casa, de metal, tijolo, coisa que a gente não vê, né? Que depois passa lá o reboco e depois lixa, né? Passa a argamassa, daí depois passa a tinta e fica tudo bonito, fica a parede bonita ali, estruturada. Então, o grid, essas colunas que vocês estão vendo dessas linhas aqui, ó, elas são apenas a estrutura, ó. Tanto é que se eu apertar a letra W, eu escondo essa estrutura e fica aparecendo só o que tem que aparecer, que é o layout. Tá? Então, eu vou apertar o W de volta, volta a aparecer a minha estrutura das colunas. E eu optei aqui, por exemplo, por não usar
a extensão toda da coluna, das 5 colunas, como eu fiz com o título, eu vou usar 3 colunas só, tá? Aí aqui eu vou selecionar de novo, eu vou lá abrir a janela de caractere e vou usar a Bodoni de novo. Então, Bodoni, tá? Só que eu vou usar a Bodoni aqui, vamos ver a book aqui, se ela me dá a opção de regular. Então, tá em bold itálico aqui, vou usar a book. E vou aumentar um pouquinho o tamanho desse texto aqui para 14. Outra coisa que eu vejo aqui, quando eu estou alinhando um texto apenas à esquerda, já que eu estou com uma linha maior, eu vejo que ele está com uma hifenização aqui. O que eu recomendo é desabilitar. Pode ficar hifenização? Pode. Mas quando a gente está trabalhando material que vai gerar bastante leitura contínua, às vezes é melhor desabilitar a hifenização, principalmente se o texto estiver todo alinhado à esquerda, como a gente está vendo aqui. Daqui a pouco eu falo mais sobre os alinhamentos. Então, aqui nessa configuração, para eu tirar essa hifenização aqui, né, com prados, ficou separado, isso eu quero que fique com prados na mesma linha. Eu vou abrir, então, a janela de parágrafo. Toda vez que eu estiver falando janela e fica nesses ícones da lateral direita da sua interface, se ela não estiver aparecendo para vocês, como está aparecendo o meu aqui, vai lá no menu superior, janela. No caso, assim, a gente está trabalhando com texto, então é tipo e tabelas, e está lá, então, a janela de parágrafo para a gente abrir, tá? Então, aqui eu tenho esse texto selecionado, e dentro da janela de parágrafo tem um item lá chamado hifenizar, que eu vou desabilitar, eu vou tirar o check daqui, ó lá, e ele arruma para mim, tá bom? Então, aqui eu tô com a minha gravata já colocada. Você pode colocar itálico, enfim. O que vocês têm que começar a reparar agora em todos os impressos, sejam eles periódicos, não periódicos. No caso, o jornal é um periódico, porque tem uma publicação constante, semanal, diário, né? Enfim. E aqui eu vou, então, voltar na janela de caractere e vou escolher o book itálico, tá? Gente, a escolha da fonte que você vai utilizar está livre, certo? Não precisa ser essa Bodoni 72 que eu escolhi aqui. Você pode escolher uma Times New Roman, fique à vontade. Eu estou escolhendo essa fonte, tá? Vejam, quando eu desenho a caixa de texto aqui, eu desenhei ela grande, ó, e sobrou isso. Você pode ajustar, ó, certo? Depois que você editou o texto, se você quiser, você pode aumentar a janela, né, a caixa de texto. Eu quero que ela cabe aqui na terceira coluna. Mas uma coisa importante para o design ficar limpo, para o layout ficar limpo, é sempre a gente ajustar a caixa de texto ao tamanho do texto. Tá? Para isso, você vai apertar lá no seu teclado Ctrl Alt C. Esse é o atalho para fazer o fit, para ajustar ali, ó. Então, ó, ajustei automaticamente, só apertando Ctrl Alt C. Então, vou fazer de novo, ó. Tá bem grande a minha caixa de texto, Ctrl Alt C, e ele aqui ajusta a minha caixa de texto, que é esse quadro, essa linha azul que tem ali, ao meu texto, que ocupa 3 linhas só, certo? Feito isso aqui, então, eu vou voltar lá para o meu texto, da onde eu estou copiando os itens da matéria, aonde está créditos aqui, eu vou copiar, seleciono aqui, vou dar um Ctrl C, certo? E eu vou colocar ele nesse cantinho aqui da última coluna, alinhado aqui com a minha gravata. Então, eu vou pegar a ferramenta texto e vou desenhar aqui, então, um retângulo, onde eu vou colar, Ctrl V, certo? Bom, eu vou selecionar ele aqui, eu vou diminuir para tamanho 9, certo? E vou deixar, porque é só o crédito ali do meu texto, e vou mudar para Bodoni, que é a fonte que eu estou utilizando. Então, Bodoni, tá? E vou deixar a book mesmo, normalzinho aqui, ok? Se quiser, deixa eu ver se dá para aumentar. Não, daí fica muito apertado. Então, ficou aqui o crédito da minha matéria, coloquei nesse cantinho. Ctrl Alt C, eu ajusto o texto, a imagem. Aí você fala assim, nossa, prof, mas por que não ajustou? Porque tem uma linha ali sobrando, ó, que eu vou... Cliquei, né, no texto, selecionar aqui, ó, né? Tem uma linha de baixo, e eu vou dar um backspace, né? Agora, quando eu pegar a ferramenta selecionar, que é a seta preta aqui, ferramenta seleção, Ctrl Alt C, ele vai ajustar a caixa de texto ao tamanho do texto aqui do crédito, ok? Na sequência,
eu vou aqui, ele diz que é para eu inserir uma foto 1 com legenda. Então, onde que está essa foto 1? Está lá no exercício. Essa foto aqui, ó, eu vou clicar nela. Não vamos inserir imagens hoje, é só um exercício de diagramação, então não precisa inserir, a gente vai só copiar a imagem. Então, abriu essa minha imagem 1, essa foto 1, eu vou clicar com o botão direito do mouse, copiar imagem, já posso fechar a minha imagem para não ficar tudo aberto aqui. Volto lá no InDesign e vou colar, Ctrl V, certo? A imagem está bem grande mesmo. Bom, para quem já mexia no Illustrator, o que que acontece? No Illustrator, a gente pegava uma imagem, eu sempre recomendo que a gente vá pela diagonal para diminuir, né? E a gente vinha lá pressionando Shift pela diagonal e diminuía a imagem. Mas no InDesign é diferente. Não dá para apenas pegar a imagem com a ferramenta seleção aqui e diminuir. A gente acaba cortando a imagem, porque a imagem vem como se fosse uma máscara aqui dentro do InDesign. Eu vou dar Ctrl Z aqui, e para eu diminuir a minha imagem e ela ficar do tamanho que eu quero, eu tenho que usar a ferramenta Transformação Livre. Então, passo aqui o mouse over, ó, Transformação Livre, a ferramenta aqui, e a gente pode ir decorando o atalho, que é a letra E do seu teclado. Então, você aperta a letra E do seu teclado, tá? E aí você, pressionando o Shift sempre pela diagonal, para não deformar a imagem, ó, se eu não apertar o Shift, ó, ele deforma a imagem. Isso é inaceitável, tá? Então, eu vou colocar um Ctrl Z. Agora, pressionando o Shift, eu vou diminuir a minha imagem. E eu vou utilizar como referência aqui, ó, tá? É como se eu estivesse usando duas colunas. Eu posso cortar essa minha imagem aqui, aproveitando que a gente acabou de ver, ó. Eu vou diminuir a minha imagem para esse quadro ficar alinhado aqui no final da segunda coluna, tá? Eu vou posicionando ele mais ou menos aqui. Só aumentar um pouquinho, tá? E aí, agora sim, eu pego a ferramenta seleção, tá? Seleciono a minha imagem e eu posso vir pela lateral direita aqui da minha imagem, nesse quadradinho aqui da seleção, ó, e vou alinhar ele com aqui o final da segunda coluna, tá? Por quê? Olha só como eu tinha feito aqui, ó, na minha versão anterior, tá? Então, eu fiz isso aqui, tá? Para eu poder trazer a minha imagem, certo? Agora eu volto de novo lá no meu documento e ele diz aqui, inserir foto 1 com legenda. Então, a gente vai pegar essa legenda aqui, visitante, observa, né? Enfim, vou dar um Ctrl C e, deixa eu continuar aqui, né? E vou lá para o meu InDesign de novo, vou pegar a ferramenta texto, vou desenhar um quadro de texto bem embaixo da minha imagem, usando duas colunas, e vou dar o Ctrl V, certo? Agora eu vou selecionar meu texto aqui e vou mudar para a fonte que eu estou utilizando, que é a Bodoni, tá? Eu vou usar a Bodoni itálico. E importante, tá? Ele está com fonte tamanho 12. Daqui a pouco vocês vão ver eu editando o meu texto. Meu texto não vai ficar com esse tamanho de fonte, eu vou usar tamanho 10 ou 11. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Então, a legenda, ela sempre tem que ficar de 2 pontos para menos, menor do que o tamanho da fonte do texto que a gente vai utilizar. Então, eu já vou diminuir aqui a minha legenda, ó, tá? Para tamanho 8, certo? Pronto, já editei aqui, ela tá bonitinha aqui. Ctrl Alt C, eu ajusto o texto, né? A caixa de texto ao tamanho do texto, tá? Então, ó, Ctrl 0, dá para a gente ir vendo aqui com o W como é que tá ficando o layout da nossa matéria de jornal, tá? W, volta a exibir. Volto lá para o meu texto original, né, para o meu documento, e aí vem o texto que eu tenho que colocar, são esses 2 parágrafos aqui, certo? Deixa eu fazer uma coisa aqui que talvez ajude, até porque isso aqui está online, né, então as pessoas podem utilizar sem problema nenhum. Então, só estou arrumando aqui para ficar mais fácil para a gente editar daqui a pouco. Tá? Ok. Então, eu vou pegar esses 2 parágrafos aqui, ó, após meses, até veja protocolo abaixo, e a gente já vai editar isso. Então, eu vou pegar a ferramenta texto, e nessa terceira coluna, eu vou desenhar uma caixa de texto e vou dar Ctrl V, tá?
O texto está alinhado só à esquerda. Eu vou selecionar esse meu texto, tá? Vou colocar a fonte Bodoni, que eu falei para vocês, eu vou pôr essa book aqui, e vou colocar o tamanho 11 já deu, ó. Tá vendo que ele ficou alinhado com o meu texto aqui, ó? Outra coisa que eu preciso, que a maioria das matérias de jornal não ficam com o texto alinhado só à esquerda, né? Vejam, o texto está todo grudado nessa margem esquerda aqui da coluna, e pela margem direita ele fica dando essas entradas, principalmente porque a gente já havia desabilitado a infinização, então agora a gente vai habilitar de novo. Por quê? Vejam só. Porque a gente vai justificar, né? Se bem que está habilitada aqui a infinização. Vamos justificar para que tanto do lado esquerdo da caixa de texto quanto do lado direito, o texto fique parecendo uma caixa certinha, tá? Ajustada, que a gente chama de justificação do texto. Eu vou abrir aqui a janela de parágrafo, e aqui eu tenho as opções de alinhamento do texto, tá vendo? Alinhamento à esquerda, centralizar, alinhar à direita, que também é possível, a gente vai ver lá na frente editorial como é que a gente pode trabalhar com isso e quando, né? E aqui tem a primeira opção de justificar com a última linha alinhada à esquerda, que é o mais comum. Tem outras formas aqui, depois vocês podem brincar, testar isso, mas agora vamos focar aqui no exercício. Eu já vou alinhar com a última linha alinhada à esquerda, ó. Vejam lá o que acontece, tá? Ele já ajusta. Se por acaso o seu texto não estiver formando esses buracos, a gente vai ver isso na disciplina de editorial também, o que significam esses buracos. Por favor, não esqueça de hifinizar, clicando aqui para ele habilitar, então, a hifinização, que daí ele distribui melhor o texto. Então, meu texto já está colocado aqui, prontinho, tá? Agora eu volto lá no meu documento original, onde está um box. O que é um box? O box ele pode ter só uma moldura e o texto dentro, uma moldura, né, com linha, um quadro que tem um contorno com linha. Ele pode ter cor e a gente vai editar aqui. Então, eu vou copiar esse normas para reabertura de museus até aqui contato entre diferentes equipes. Então, percebam que aqui ele está como se fosse uma lista de itens, tá? Eu vou ensinar vocês como fazer essa edição aqui também. Então, volto lá para o InDesign, vou pegar a caixa de texto, e essa caixa de texto eu vou desenhar ela se expandindo aqui para essas duas últimas colunas dessa linha aqui. E vou dar Ctrl V, tá? Dei o Ctrl V, vou selecionar aqui tudo, vou mudar para Bodoni, que é a fonte que eu estou utilizando. Então, nossa, professora, toda hora tem que dizer. Tem alguns chunchos aqui que dá para fazer com que a fonte fique sempre a mesma que você escolheu para o layout todo. Vai ter estilo de parágrafo, tudo isso a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então, eu escolhi aqui a minha Bodoni, vou pegar essa book aqui para aplicar no tudo, né? Tipo, que essa book é uma versão como se fosse regular, mas ela é um pouquinho mais espessa. Isso vocês vão aprender na disciplina de tipografia, essas características aí, as variações da fonte. Vou diminuir um ponto, que nem eu tenho no meu texto aqui do lado, tá? E eu vou dar uma destacada nesse normas para a reabertura dos museus, exposições e galerias, e vou colocar esse texto aqui em bold, certo? Bom, aí o que acontece? Como que eu faço aqui? Eu não vejo, que nem no Word, né? Sempre tem aqui no menu, na barra de propriedades aqui, né? Aparecendo aqui para a gente poder colocar bullets, marcadores e tal. E aqui no InDesign não tem, porque isso a gente faz automaticamente. Tá? A gente edita, na verdade. Tá? Outra coisa, se por acaso no seu aplicativo, no seu software, não estiver aparecendo a barra de propriedades, lembrando, a barra de propriedades ela sempre está associada à ferramenta que a gente tem selecionado aqui na lateral esquerda do software com a caixa de ferramentas. Tá? Então, se eu mudo de ferramenta aqui, ó, muda a característica na minha barra de propriedades. Tá? Se ela não estiver aparecendo, você vai em menu superior janela, área de trabalho, certo? Ó, tá vendo que eu escrevi minha área, a minha área já está pronta, eu gosto de fazer assim. Aí você muda lá para clássicos essenciais, e daí ele vai aparecer a tua barra de propriedades, que é esse menuzinho que tem aqui que eu estou editando, tá bom? Então, continuando aqui. Então, vejam só. Eu vou selecionar aqui de submeter, que é o primeiro item, até diferentes equipes, que é o último item, e vou abrir a minha caixa, a minha janela de parágrafo, tá vendo? Parágrafo, tá? Então, o que acontece? Eu vou editar aqui, ó, eu vou colocar
o texto todo, na verdade, eu seleciono tudo, na verdade. E vou colocar 3 milímetros para dentro, tá? A mesma coisa do lado direito aqui. Vou colocar também 3 milímetros para dentro, tá? E vou justificar aqui, beleza? Outra coisa que eu vou fazer vai ser dar um Enter, tá? Dei um Enter aqui, ok? Aí, eu vou lá na janela de amostras e vou escolher uma cor. Não vou escolher o texto, deixa o quadradinho aqui, a formatação do container, que é a caixa de texto, e vou escolher uma cor, tá? Essa cor ficou muito forte, isso que é legal da janela de amostras. Eu escolho a cor, se ela ficou muito forte, eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui em tom, ó, e diminuo a porcentagem de cor. Eu vou colocar 20%, ó, eu vou dar um Enter. Ó, aí o azul ficou clarinho, ó. Vou tirar aqui, ó, tá vendo? Ele fica um box, uma cor legal. E vejam, o que que a gente fez aqui, ó. Se eu vier aqui e pintar o box, ó, ele tá inteiro ali, ó. Opa, coloquei um número inválido. Vou colocar 20 aqui. Ele fica inteiro, né, ó. Então, quando a gente foi lá em parágrafo e colocou 3 milímetros na esquerda, 3 milímetros na direita, a gente criou essa moldura, que ficou melhor para o texto ser lido, tá bom? Então, eu vou pegar, vou tirar minha cor aqui do meu texto, que esse texto aqui do lado não precisa ter nada. Ctrl Alt C, ele ajusta o texto. Aí, acabei de perceber um negócio aqui, ó. O texto original estava, veja protocolo abaixo, só que a gente colocou o protocolo do lado. Então, vamos editar o texto. Então, veja protocolo ao lado, tá? Aí ele agora faz sentido. Pronto, ajustamos. Agora a gente vai fazer os itens, porque voltando aqui no original, ó, tá vendo esses bullets, esses marcadores? A gente vai hoje editar um pouquinho eles. Hoje eu não vou falar sobre isso, porque no InDesign, esses bullets de bolinha, quadradinho, setinha, ele tá numa janela chamada glifos, e não é o foco da aula de hoje. Então, eu vou fazer ele normalzinho aqui, sem inserir esses marcadores específicos. Então, selecionei os itens que eu quero transformar em itens, lista de item marcadores, tá? Que vai do submeter até o diferentes equipes. Abro a janela de parágrafos aqui, tá? E aí, eu vou aumentar um pouquinho mais esse 3 milímetros aqui até 7, ó. Então, vai 1, 2, 3, 4, vai 7, tá? Só que isso ele está recuando o seu texto. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer com que esse texto vá para frente e o de baixo puxe para baixo, faça uma indentação contrária de item. Então, aqui eu vou fazer um espaço negativo. Então, nesse item de baixo aqui, eu vou colocar menos 4 milímetros. Tá vendo? Então, aqui, o texto da primeira linha grudou na nossa margem, e o texto da linha de baixo, ele recuou. E agora que vem o truque aqui para a gente fazer o item. Eu vou pegar o menos, tá? Dos caracteres lá, onde você tem lá a tua janelinha de caracteres, o teu tracinho, digamos assim. Vou digitar ele aqui, tá? Não vou fazer o marcador de bolinha, nem de quadradinho, e vou apertar o tab do teclado, tá? Porque o tab, ó, e ele alinhou. Fecha no até o último item, tá? O que eu posso adiantar aqui, já que eu tenho um espaço para trabalhar, eu posso pegar, selecionar todos esses itens aqui e aumentar o espaço entre linhas, tá vendo? Que é esse item aqui, esse terceiro item do lado direito da janela de parágrafos. Vou colocar 2 milímetros aqui, foi muito, acho que eu vou pôr um só. Isso, aí ele fica bom, tá? Aí eu vejo se essa caixa de texto está alinhado aqui com a minha imagem. O importante no editorial, quanto mais elementos alinhados a gente conseguir pela base, pelo topo, pela esquerda, pela direita, melhor fica a leitura, tá? Porque no editorial a gente não pode esquecer. A gente tem que orientar o leitor a ler. Então, o sentido da leitura ocidental, que é como nós ocidentais lemos, é da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Então, tudo que a gente puder fazer nessa diagramação que favoreça essa leitura, a gente faz. Beleza?
Então, aqui a gente já tem essa primeira parte editada aqui. Vamos seguindo o texto aqui. Vou dar vou voltar lá para o meu material e vou pegar o texto da seguinte aqui, que começa com o tatuador Douglas e vai até e nós continuamos, tá? E vou copiar esse texto. Esse texto, se a gente for olhar aqui o que eu tinha feito, ó, eu coloquei nessas duas primeiras colunas, logo abaixo da primeira foto. Então, eu vou repetir esse procedimento aqui, tá? Então, pego a ferramenta texto, desenho uma caixa de texto aqui, só uma caixa de texto, vocês já vão ver o que vai acontecer. E dou um Ctrl V, certo? Antes de eu fazer qualquer coisa, fazer a segunda coluna aqui, eu vou dar um Ctrl A com a ferramenta texto ainda selecionada, para selecionar o texto que eu acabei de editar. Já coloco aqui o alinhamento, né, justificado na caixa de parágrafos, tá? Volto lá para a janela de caractere, mudo para a fonte que eu estou usando, que eu estou usando a Bodoni, então vou usar a Bodoni Book, tá? E diminuo um ponto. Feito isto, está prontinho o meu texto. O que eu percebo? Que o meu texto é maior do que essa caixa de texto que eu coloquei. Vejam que aparece um maisinho em vermelho aqui no final da caixa de texto. Isso é muito legal. Eu clico nesse maisinho, ó, e o texto parece que está sendo carregado junto com o meu mouse. E eu vou desenhar a segunda coluna, com a caixa de texto na segunda coluna aqui, certo? E agora eu vou diminuindo aqui o tamanho da caixa de texto até ele coincidir, as duas colunas ficarem do mesmo tamanho. Tá? Oi, não deu, ó. Aí eu vou pegar a segunda aqui. Não tem problema se essa segunda aqui não casar certinho. Tá? Então, assim, eu posso fazer isso aqui e ele termina bonitinho. Deixa eu ver se eu coloco esse E. Vou dar um Shift Enter nesse E aqui, porque o meu ficou ruim. Tá? E esse E aqui são coisas de diagramadora. Eu não gosto quando fica a letra E, a letra A sozinha ali. Tá? Ctrl Alt C, eu faço o ajuste da caixa de texto, certo? E aí eu vou percebendo ali essas configurações da estrutura, tá? E colocar aqui o texto para ele ficar padrãozinho ali, tá? Depois a gente vai ver outras regrinhas para não deixar uma frase sozinha no final de uma coluna e tal. Ok? Então, feito isso aqui, deixa eu voltar para o meu exemplo aqui, ó. A próxima imagem a gente vai colocar justamente embaixo do texto, tá? Se você apertar a barra de espaço do seu teclado, o seu mouse vira uma mãozinha, ó, e você pode mover o que você está visualizando na interface. Isso é muito útil, tá? Então, volto lá para a página do exercício. Eu vou pegar a foto 2. Eu vou clicar aqui na foto 2. Botão direito do mouse e copiar imagem, tá? Volto para o meu InDesign. Diminuir um pouco aqui. Ctrl V, vai colar minha imagem, que está super grande. De novo, ferramenta transformação livre. Vou pela diagonal aqui, pressionando o Shift, para eu diminuir a minha imagem aqui, para ela caber na área que eu quero. Não precisa ser a imagem inteira ali, ó. Eu vou colocar um enquadramento dela aqui. Isto. Tá? Aí eu pego a ferramenta seleção e vou aqui editando o tamanho da imagem sem distorcer, não, o tamanho não, a área da minha máscara da imagem sem distorcer o tamanho dela. Coloco aqui, certo? Então, tá a minha imagem colocadinha ali. Então, a imagem de verdade, ó, se a gente clicar duas vezes, ela tá aqui, aparece até uma mãozinha, ó. Você pode ir com a seta do teclado do lado aqui para editar melhor, se você quiser, para que apareça a exposição e não as escadas, ó. Eu estou editando com a setinha do lado. Aí aparece mais a área do museu, as pessoas que estão aqui, certo? Mas para isso eu tenho que clicar duas vezes na imagem, tá? E ele tem a máscara escondida aqui, ó. Então, duas vezes esse laranja aqui significa que é a imagem completa, tá? Uma curiosidade para vocês também. Depois que eu fiz isso, eu quero mudar de ideia. Como é que eu faço para voltar? Eu tenho que ficar puxando para o lado, assim? Se você fizer o Ctrl Alt C, ele funciona aqui também, ó. Ele ajusta o tamanho da imagem, ó. Ele volta a ser o tamanho original da imagem dentro da máscara. Ctrl Z, para ele fazer como estava antes. Volto lá no meu documento, tá? E inserir foto 2 com a legenda. Agora eu vou copiar essa legenda aqui. E Ctrl C, volto lá para o meu InDesign, tá?
E ao invés de eu já desenhar uma caixa de texto e copiar, eu vou fazer um chuncho aqui agora. Eu não quero ficar editando de volta, que essa fonte tem dois pontos menor que a do texto, tá itálico e tal. Eu vou pegar a ferramenta de seleção, seleciono a caixa de texto da legenda que eu tinha feito antes, tá? Pressiono o Alt, clico, seguro e arrasto. E eu duplico, ó. Como que eu sei que ele vai permitir me duplicar, ó? Quando aparecem duas setinhas ali, tá? Ó, Alt, clico, ó. Aparecem duas setinhas, aí ele duplica a imagem, tá? Ou a imagem, a caixa de texto. Vou posicionar ela aqui embaixo da minha foto, dar um zoom para eu ver melhor, Ctrl+, tá? Vou afastar ele um pouquinho. E vou só editar aqui para ficar em 3 linhas. Aqui, porque eu quero que fique em 3 linhas. Deixa eu ver se ele vai aqui. Beleza, mais um pouquinho. Tá? Vou jogar esse foto para a linha de baixo, só porque cliquei no Enter, só para fechar melhor aqui o enquadramento, tá? Então, ficou assim, ó. Aí eu já coloquei minha imagem, dá para ver tanto as pessoas quanto o museu. Aí tá a legenda aqui embaixo, ok? Beleza. Agora vamos ver qual é o próximo texto que vem aqui, tá? E texto sobre a foto 2, um olho. O que é um olho? O olho é uma frase dita por alguém que a gente retira do texto e diagrama ele com uma ênfase, como se ele fica no meio da diagramação. Então, aqui eu tinha falado para colocar sobre a foto 2 e tal, mas eu vi que tem um espaço legal para colocar ali. Então, eu vou pegar essa frasezinha do é triste ali até os 12 anos, vou dar um Ctrl C, e eu vou colocar nesse espaço aqui, ó, tá vendo? Tá? Então, eu vou pegar a caixa de texto, eu vou desenhar aqui, certo? E vou dar um Ctrl V, tá? E aí eu vou editar essa caixa de texto aqui, vou colocar a Bodoni, que é a fonte que eu estou usando em tudo, para não fazer, né, o samba das várias fontes, então Bodoni. Vou colocar aqui, deixa eu ver se ele tem aqui bold, old style, que vou clicar nesse old style que apareceu aqui. Vou colocar o book itálico. Eu queria que ele ficasse com, como é que eu posso dizer? Com bold, mas essa versão do Bodoni não tem. Então, eu vou usar o book itálico aqui, vou aumentar para 14, tá? Ok? Aumentar para 14 aqui. Vou lá em parágrafo e vou usar o centralizado, certo? Esse desafio eu vou jogar para a linha de baixo, porque eu prefiro que fique assim. Seleciono meu texto aqui e vou pôr a cor azul também, só para dar uma diferenciada nesse olho aqui, tá? Deixa eu mexer aqui um pouquinho só, para eu poder subir esse texto aqui. Vai ficar bem aqui, ó, entre os trechos todos. Ctrl Alt C, eu ajusto a caixa de texto. Então, a gente está vendo como é que está ficando lá, ó. Certo? Bom, coloquei o olho aqui e agora eu vou lá para o texto. Aqui eu vou só tirar esse espaço aqui, e vou copiar essa parte aqui de estudante, até faz muito sentido, e vou dar um Ctrl C, tá? Deixa eu olhar como é que eu tinha feito a minha outra versão, ó. Então, esse que a gente acabou de colar vai ficar aqui nessa coluna do meio, nessa terceira coluna, e depois a gente vai colocar uma imagem do lado. Então, coloco aqui, vou pegar a ferramenta texto, vou desenhar uma caixa de texto aqui, tá? E vou dar Ctrl V, tá? Aí eu seleciono meu texto com Ctrl A, vou lá na caixa de caractere, na janela de caractere, escolho a fonte Bodoni, tá? Vou deixar Bodoni Book, vou diminuir um ponto, volto lá na janela de parágrafo e faço o alinhamento justificado aqui com a última letra, a última linha alinhada à esquerda, tá? Se eu quiser dar um Enter aqui, eu posso dar um Enter também. Ctrl Alt C, ajusto o texto, certo?
Agora eu volto aqui no exercício e vou pegar a terceira imagem, ó, porque ele está falando assim, ó, inserir foto 3, tá? Estava opcional, né? Caso você queira fazer tudo maior, mas eu vou colocar. Então, eu vou inserir essa foto 3, que está aqui no exercício, eu abro ela. Botão direito do mouse, copiar link, já posso fechar essa imagem. Volto lá para o InDesign, tá? Diminuir um pouquinho aqui, Ctrl V, tá? Pego a ferramenta transformação livre, então isso tudo vai se repetindo, a gente já fez isso, né? A gente vai usando várias vezes as mesmas lógicas, né? As mesmas estruturas aqui. Eu vou tentar, então, alinhar isto, vou dar um Ctrl mais aqui, posicionar aqui, ó, sempre alinhado com, né, o meu texto, tá? Eu vou esconder essa parte de baixo aqui, que eu vou dar Ctrl Alt C para ajustar. Se não der isso, é porque ó, tem um espaço ali, eu vou dar um backspace. Agora, o cursor vai para a linha de cima, Ctrl Alt C diminuir. Tá tudo alinhado aqui, bem bacana, tá? E aí eu vou fazer aqui o corte usando a ferramenta de seleção e usando aqui as dimensões da imagem nessa segunda coluna, certo? Então, é isso que a gente tem. Já adaptei a minha imagem ali ao espaço que ela tinha que ocupar. Vou só fazer um negocinho aqui, vou descer com a seta do mouse aqui, do teclado, para descer um pouquinho. Bom, vou pegar aqui, então, a legenda da foto 3, a estudante, né? Ctrl C, e vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito anteriormente aqui, ó. Deixa eu dar o Ctrl menos para ficar melhor enquadrado aqui na visualização. Vou pegar aqui a caixa de texto da imagem, da primeira imagem, clico no Alt, né? Clico, seguro e arrasto para duplicar. E tá feito aqui, ó. Dupliquei, ó, sem tirar do lugar a minha legenda original. Ctrl mais aqui. Agora eu pego a ferramenta texto, seleciono esse texto aqui, que eu vou dar um Ctrl V e vou substituir, ó. Aí eu não preciso editar nada, tá? Vou dar um Enter para esse fotofábio ficar na linha de baixo para ficar melhor diagramado. Ok? Tá? Agora vamos para a última parte aqui da nossa edição. Aí aqui eu vou tirar essa linha, esse espaço entre linhas aqui. Nossa, tem bastante, é bem comprido esse aqui, tá? Só esse último aqui que eu vou deixar separado. Então, vou pegar aqui o último trecho de texto, ó, de O Museu Reabriu até Teatro São Pedro, e vou dar um Ctrl C, tá? Aqui. Vou pegar a caixa de texto aqui, certo? E vou desenhar ela mais ou menos aqui assim, e vou dar um Ctrl V, tá? Eu vou subir aqui o texto um pouquinho para ficar melhor alinhado, ok? E aí eu vou editar aqui, ó, né? Já que está minha janela de parágrafo aberta, vou editar aqui para ele ficar com o texto justificado com a última linha alinhada à esquerda da caixa de texto. Vou lá em caractere, vou pegar a fonte que eu estou usando, que no meu caso é a Bodoni. Opa! Bodoni, tá? Ok? Só que não é a Bold, opa, é a Book, tá? Vou diminuir um pontinho. Aí eu vou pegar aqui, ó, né, de novo, fez esse maisinho dizendo que tem excesso de texto aqui. Aí eu pego, clico no maisinho e vou desenhar a caixa de texto para ela ocupar toda a lateral aqui, tá? Aqui eu vou editando para ver se ele fica ok. Sobrou bastante espaço aqui, inclusive, tá? Então, eu vou fazer um pouco diferente. Ó, veja aqui que no final dessa caixa de texto, ó, a gente tem esse quadrado aqui. Eu vou clicar nele, ó, e eu vou desenhar mais uma coluna. Aí, o que que é legal? Conforme eu vou editando as colunas aqui, ó, eles vão se distribuindo nessa extensão dos textos aqui, das caixas de texto, ó. E eu posso, então, controlar, tá? Aí vai ficar bem bacana aqui. Tá? Deixa eu ver se vai ficar bacana mesmo. Coloca aqui. Vem pra cá. Não tá me ajudando muito, não. É que eu queria que esse, ó,
próximos dias estão. Aí tem essa última coluna aqui. Então, eu não gostei do jeito que ficou. Tá? Então, eu vou fazer bem diferente aqui. Tentar distribuir isso aqui nessas duas colunas para que ela fique certa aqui. Já que essas duas colunas têm o mesmo tamanho. Opa. Tá? Aqui ficou uma linha que eu não gosto, mas só para a gente fazer o exercício eu vou deixar assim. Eu vou descer essas duas caixas de texto aqui para ficar alinhada com a imagem. Ó, tá? Então, ficou um pouquinho diferente do que eu tinha diagramado aqui, ó. Certo? E aí, o que eu posso fazer aqui para ajustar tudo? Posso pegar esta coluna, esta imagem e descer aqui. Não tem problema, tá? Vai ficar descido aqui. E aí, eu posso aumentar esse olho aqui, ó. Tá? Jogo esse D12 anos para a linha de baixo. Ctrl Alt C para ajustar o texto. Ó, fiz uma diagramação diferente aqui. Assim eu ocupei, ó, para distribuir melhor, tá? Porque o que é importante no editorial é a gente conseguir distribuir bem as informações, que não pareça que está vazio demais um lado, né? Quando a gente vai fazer editorial de livro, no editorial de livro, o espaço em branco é muito importante. No editorial de revista também. No jornal, não. A gente tem que ocupar bem os espaços, tá? Então, tá ficando assim, ó. Então, vou dar um Ctrl 0 aqui para vocês verem. Apertei o W, tá ficando dessa diagramação. A última imagem eu vou encaixar nessa última coluna aqui, é o que tem para hoje, tá? Então, vou dar um mais aqui, um Ctrl mais, para a gente ver, diminuir só um pouquinho. Então, falta um último conteúdo para eu trazer aqui. Então, eu vou voltar lá no meu exercício, pegar a foto 4, né? Cliquei nela, botão direito do mouse, vejam que ela é grandona, mas eu vou adaptar ela aqui só para aparecer o cara meio que subindo a escada, tá? E vou dar o Ctrl V, ela veio grandona, pegar aqui, então, a ferramenta de transformação livre, pressionar o Shift, vir pela diagonal, e eu vou tentar já deixar a minha foto e cabendo nessa última coluninha aqui, ó, certo? Tá? Então, eu vou pegar a ferramenta seleção de volta aqui, ó. Eu vou diminuir o enquadramento dessa minha imagem. Ai, professora, eu não gostei que o cara não aparece aqui a escada direita. Clico 2 vezes, ó. Aí eu pego a seta do meu teclado e vou ajustando ela aqui, ó. Certo? Tá? Enquadramento aqui do cara na escada. Pronto. Feito isso, eu vou dar né, clicar nessa aqui, nessa legenda, para não ter que configurar ela de volta, porque daí o texto se formata certinho. Vou pressionar o Alt, arrastar aqui, tá? Então, Ctrl mais. Vou fechar essa minha imagem aqui, volto lá para o meu exercício aqui, o meu texto, vou dar um Ctrl C nesse Instituto Moreira Salles, tá? Volto aqui para o InDesign, Ctrl A para selecionar o texto, Ctrl V para colar o texto. E aí eu vou ajustar o texto aqui dentro da coluna, tá? Esse foto aqui eu vou jogar para a linha de baixo. Certo? E tá aqui, ó, Ctrl 0, W, para a gente ver como é que ficou. Tá aqui a nossa matéria editada, certo? Aí você salva, ó, salvar lá, Ctrl S. Aí você vai colocar lá um nome, né? Exercício 1 e tal, vou até usar esse aqui. Tá? Exercício 1, jornal, vou salvar, principalmente se você quiser continuar depois, etc. Tá? E para mandar pelo Blackboard, né? Porque se você olhar lá no exercício, ele pede assim, ó, exercício individual, peso 0,5, salvar formato de arquivo PDF, tá? A extensão do InDesign é .indd. Não é nesse formato que você vai mandar para mim, até porque você vai ver que fica pesadíssimo, dá mais de 10 MB por conta das imagens que a gente colou. Então, você vai em menu superior, arquivo, para salvar em PDF, ele não salva. Ó, se eu vier aqui, ó, salvar como, tá vendo?
você clica aqui no formato, ó, não tem a opção PDF. Não é igual o Illustrator, por exemplo. Eu vou cancelar aqui. Para eu salvar em PDF, eu tenho que exportar. Então, menu superior, arquivo, exportar. Tá? Deixa esse PDF de impressão aqui mesmo, tá? E dê o nome que você quer usar lá. Eu vou clicar em salvar. E aqui em pré-definição de Adobe PDF, está impressão de alta qualidade, que é o padrão do InDesign. Eu vou clicar aqui para escolher o que eu estou pedindo para vocês lá no Blackboard, para ficar mais fácil de subir o PDF na entrega. Aí você vai lá em menor tamanho de arquivo, certo? Depois eu explico para vocês nas próximas aulas essas outras pré-definições, mas menor tamanho de arquivo e é só exportar, beleza? Aqui está dizendo transparência e tal, pode ignorar isso, não tem problema nenhum, dá OK. Tá, ó, aqui estava indicando que ele estava salvando, já salvou. Eu vou aqui no arquivo, ó, eu vou entrar no exercício aqui, principalmente para quem está começando agora, tá? E eu vou criar envio, é isso, né? Não, não precisa, eu vou no gerar aqui, ó, carregar arquivo, certo? Aí eu vou pesquisar os arquivos locais, você vai pesquisar lá no seu computador onde foi que você salvou. Ó, eu salvei aqui no teste de aula, não sei onde você vai salvar. Vou pegar esse aqui, ó, exercício de jornal, abrir, tá? E aí você envia. Eu não vou enviar porque eu não vou enviar para mim mesmo, certo? Então, essa aqui é toda a estrutura para você fazer o teu exercício e enviar pelo Blackboard. Espero que tenha ajudado, certo? Qualquer coisa, vocês avisam aí e fica aí o nosso tutorial pronto, salvo, tá bom? Então é isso, até a próxima. Tchau.